Pessoal, o presidente Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista exclusiva exatamente nesse dia de hoje, onde ele falou sobre vários assuntos que estão repercutindo aqui nos últimos dias, né? Além dessa nova decisão onde ele foi inocentado no TSE, né? O jornalista faz a seguinte pergunta: Bolsonaro, e agora? Né? É possível você ser presidente, né? O senhor ser presidente da República em 2026, agora que você foi inocentado nessa decisão, né, que aconteceu nessa semana ali no TSE? Ele responde essa pergunta. É né, dos assuntos abordados pelo presidente Bolsonaro. Ele fala, né, sobre essa decisão que acabou de ser divulgada no caso Adélio. Ele fala sobre este escândalo, né, que acabou de acontecer do arroz do governo Lula. Ele fala sobre a vitória que aconteceu avassaladora da direita na Europa. Ele fala sobre vários assuntos, inclusive ele traz muita informação importante dessa questão da elegibilidade. E agora, ele pode ou não se tornar presidente em 2026? Do Peão Boiadeiro. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Tá indo para a direita, né? As eleições hoje domingo na Europa, o Parlamento Europeu, já é uma grande sinalização nesse sentido. Estados Unidos também. Todas as pesquisas apontam lá para uma vitória do Trump em novembro. E no Brasil não é diferente, né? Nós estamos assistindo claramente a queda da esquerda no Brasil, as políticas adotadas pelo governo que não conseguem agradar ninguém, e são dados concretos, como a questão de 10 dias, a questão dos vetos em Brasília. Tá, vetos foram mantidos, o governo queria derrubar, e vetos foram derrubados, o governo queria mantê-los. Também agora beira um escândalo, mas numa total inaptidão por parte do governo, a questão do arroz. Ele foi obrigado a suspender o leilão. E também, ontem, retirou o que a gente chama aqui de medida provisória do fim do mundo, que é um governo que ia fazer um ajuste fiscal baseado aí em aumento de tributos. E a gente pode dar exemplo, tá? No meu governo, vocês são testemunhas, que nós zeramos ou diminuímos os impostos de milhares de produtos, e nós passamos a arrecadar mais mês a mês. O fato mais marcante foi a questão dos combustíveis. Nós zeramos combustível, os impostos federais, do diesel, do etanol, da gasolina, do gás de cozinha, e também, junto com o parlamento, não foi na canetada, nós botamos um teto no ICMS. O ICMS, cada estado tinha o seu percentual. Rio de Janeiro é 34%, São Paulo, não sei, mas deve ter na casa de 28%, 30% em São Paulo, baixou para 17%. E nós botamos lá na lei também que qualquer possível frustração de receita do ICMS superior a 5%, a União bancaria essa diferença. Nenhum estado pediu socorro para nós. Então é sinal que, tá indo? É sinal de que os impostos estaduais, no caso o ICMS, também não sofreu perda superior a 5%. Bem, então esses pré-candidatos que você cita, né? Muitos eu não conheço, a grande maioria eu não conheço. Tem gente do nosso partido, tem outros partidos também, e a tendência é exatamente essa, e mostrar, né, o povo vai entendendo que a esquerda não deu certo em lugar nenhum no mundo. Se apresentar um exemplo, gostaríamos que analisar, né, seria um caso raro. E a direita é o que traz a felicidade, traz a prosperidade, te libera aí para você ter a sua vida, né, sem o policiamento por parte do Estado, e alguns exemplos até para citar no tocante a isso. Então é isso que nós queremos, e é isso que a população sente, e entendo que a virada, a guinada à direita vai ser muito grande. E antes de passar você falar, para não ficar falando sozinho aqui, você vê, por exemplo, um estado como Roraima, teria muito a falar sobre esse estado, mas lá não tem nenhum prefeito e nenhum vereador do PT. Agora, presidente, é o seguinte, o senhor falou um monte de exemplos, né? Agora, o pessoal pergunta, a quem o senhor acredita a sua não reeleição? Tudo aquilo que aconteceu, eu falo diretamente aqui no programa, aqui no Jornal da Notícia, que tem mais de 40 anos no ar, dessa urna que eu até hoje não consigo acreditar. Onde o senhor vai? A gente vê, eu estive aqui, inclusive, participando da sua passagem aqui pela nossa região, a quantidade de gente que acompanha, só a anunciar que o presidente Bolsonaro vai chegar, fecha muita gente. E o atual presidente que aí tá, não tem povo.
Como é que a quem o senhor acredita a não reeleição? Teve uma participação direta aí do judiciário, do consórcio dos veículos de imprensa. Eu não sei o que acontece. Até hoje o pessoal para e pensa, o que aconteceu, presidente? Primeiramente, você tem que ver como eu cheguei à presidência. A verdade, resolvi vir candidato a presidente no final de 2014. Eu estava cansado do parlamento e queria uma despedida honrosa, vamos assim dizer. Mas não é vir candidato por vir. Eu comecei a andar ao Brasil no final de 2014. Tem até um vídeo no YouTube, né? Em novembro de 14, eu falando que seria candidato. Eu estava lá num evento na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. E comecei a andar pelo Brasil. E começou a juntar gente devagar nos aeroportos. E eu tinha um lema, né? O João 8,32, sobre a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então esse foi o nosso lema. E foi muito difícil arranjar um partido que me aceitasse, até que apareceu um tal do PSL, que tinha 7 segundos de televisão. Bem, ali teve a facada, em Juiz de Fora. Que, aliás, vamos falar nisso daqui a pouco também, sim, porque parece que a Polícia Federal jogou uma pá de cal agora em cima, presidente. Daqui a pouquinho esse assunto aqui, eu acho que ele é importante, né? Sim. Saber como age alguns setores da Polícia Federal, tá? Não quiseram apurar e foi feito um trabalho muito grande para que não fosse avante essa investigação que chegaria nos mandantes, né? Bem, então eu me elegi presidente da República. Realmente foi algo surpreendente para todo mundo, né? Uma pessoa que vem do baixo clero, como deputado federal, capitão do Exército. Sou criado no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira. E eu fiz uma coisa que, dado o conhecimento, não foi fácil. É a escolha dos ministros, né? É convite e ele ter aceitado. E pessoas realmente qualificadas. Isso nunca foi feito. Geralmente a escolha de ministros vem por indicação de partidos políticos. Então acabou dando certo. Enfrentamos uma pandemia, uma guerra lá fora. Muita coisa foi feita, poderia falar para vocês. Uma lei da liberdade econômica, os marcos, né, do saneamento, o ferroviário, entre tantos outros. E nós terminamos 22 com um saldo de 54 bilhões de reais, coisa que não vem acontecendo agora com o atual governo, tá certo? Agora, o que levou a isso aí? Bem, durante a campanha não é novidade para ninguém. Eu não pude, eu fui impedido pelo TSE de mostrar, por exemplo, imagens do 7 de setembro, não pude fazer live na casa onde eu morava, que é a casa oficial aqui, o Praça do Alvorada, não podia mostrar imagens lá da ONU, né? Não poderia mostrar vídeo do Lula, né, pessoalmente defendendo o aborto, o Lula falando de quem rouba um celular para tomar uma cervejinha. Não poderia acusar o Lula de nada, não podia falar que o Lula foi descondenado. Agora, ele me chamava de genocida, tá? Então, houve sim, por parte da Justiça Eleitoral, são dezenas de ações onde eu fui praticamente impedido de fazer qualquer coisa. No tocante às urnas, eu sempre lutei pelo voto impresso, né? Desde 2012. Em 2016 eu aprovei uma emenda minha, numa emenda, né, um projeto de lei que tratava desse assunto, e o TSE começou a se preparar para o voto impresso. Na época era o ministro Fux, né, em 2018, que era o presidente do TSE, e depois o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso é inconstitucional. Não se acha, não se consegue entender o que é inconstitucional. No Paraguai, a urna eletrônica é que eu sempre defendi para o Brasil. Mas tudo bem, se você se aprofundar muito nesse assunto, você pode sofrer retaliação hoje na tua rádio e eu posso até ser preso aqui, porque eu não tenho qualquer imunidade, né? Sou um mortal como outro qualquer. Então a gente considera a página virada. Trocou-se a composição do TSE agora, desde o dia 2 agora desse mês, e tenho certeza que a filosofia será outra lá, e nós podemos ter uma justiça eleitoral mais justa, vamos assim dizer. Então a gente não consegue entender realmente a derrota por menos de 2%, e com uma aceitação enorme. Eu fiz campanha pelo Brasil todo, tá? Motociatas, reuniões. O outro lado não fazia nada, como continua até hoje, sem povo do seu lado, tá? Mas vamos considerar a página virada isso aí, até porque num projeto de lei agora,
que está no Senado Federal. Um dos artigos do mesmo diz o seguinte, que quem duvidar do processo eleitoral pega de 1 a 7 anos de detenção. Que beleza. É beleza? Viu, presidente, Você agora... pode criticar tudo, né? Até Jesus Cristo pode criticar, mas se tentar aperfeiçoar o sistema... Bem, vamos lá. Eu acho que um dia a verdade virá à tona, né? Eu evito falar isso aí e vamos partir para as eleições municipais para nos fortalecermos aqui no Brasil. Tá, eu vou trazer meu companheiro para falar um oi pro senhor aqui, o Clóvis Magalhães também vai fazer algumas perguntas, muita gente querendo participar, a gente sabe que o senhor vai estar na próxima sexta-feira aqui na cidade americana. Clóvis, fique à vontade. Bom dia para o senhor, tenha um bom dia. Eu gostaria de saber, senhor presidente, como o senhor vê a inclusão da linguagem neutra nas escolas e também o uso de bandeira nacional, que foi um símbolo que o senhor resgatou lá atrás, por grupos alternativos, como o LGBT+. O que aconteceu na parada gay, por exemplo, em São Paulo? Estamos copiando do tocante às cores, né? A linguagem neutra, nem se discute isso aí. Para ser usada tinha que ter uma lei federal, isso não existe. Agora, a nossa língua portuguesa é muito difícil. A gente conversa com gente de outros países, né? Tem muita dificuldade de aprender a nossa língua, por exemplo, que é um dos maiores vocabulários que existe no mundo. Então, isso só vem nos atrapalhar. Hoje em dia, você pega um garoto aí que está na 9ª série, ele não sabe conjugar um verbo. Né? Então, vem para complicar, para nos transformar em mais atrasados ainda. Então, deveria ser algo, né, a ser combatido pelo próprio governo federal. Porque enquanto era presidente, o nosso ministro da Educação nem se discutia esse assunto. Isso aí é péssimo para todos nós. No tocante à bandeira nacional, quando eu falei da verdade durante a minha campanha, né, eu também adotei a bandeira. A bandeira tinha sido jogada num canto, pisoteada pela esquerda, e nós resolvemos pegar a bandeira e tê-la realmente como símbolo, né? E tratá-la com o devido respeito. Tanto é que você vê, não só as minhas andanças pelo Brasil, até o pessoal LGBT agora, não sei se é para confundir ou não, né? Mas estão ali adotando a bandeira, parabéns a eles. Essa bandeira é de todos nós. É a bandeira que nos une, né? Como símbolo de nacionalidade. E não é só isso, né? Nós reaprendemos ao longo do nosso governo também a cantar o nacional, com vibração, com prazer, com orgulho. Nós conseguimos resgatar os valores familiares, né? E até nós criamos um decálogo, né? Que serve para qualquer um. Eu duvido quem seja contra, mas se for contra é um direito dele, um item ou outro. Como, por exemplo, respeito à nossa Constituição, respeito à família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a defesa do agronegócio e o combate às drogas. Algo simples, que isso nos une. Está dentro da grande maioria dos brasileiros esse nosso decálogo aqui, que eu fiz aqui há menos de um ano, mas que fica adormecido. Isso nos une, nos dá um sentimento de patriotismo, e com essa união nós passamos a conhecer o nosso território nacional que era desconhecido. Eu sempre falei, né? Roraima, por exemplo, é um pedaço de terra lá na região norte do Brasil, que é a região mais rica do mundo. Ali você tem tudo, né? Você tem uma tabela periódica embaixo da terra e você tem também um potencial hídrico enorme, que você tem como fazer com que o Vale do Rio Cotingo, por exemplo, gere energia, no meu entender, para todo o Nordeste. É um vale de 12 quilômetros com 600 metros de queda. Então eu comecei a mostrar para o Brasil, né, quem nós somos. Porque a cobiça internacional sobre a Amazônia, até sempre digo, né, ela é cobiçada desde antes do descobrimento. Daí o pessoal não entende. É que nós fomos descobertos em 1500, em 1494 tivemos o Tratado de Tordesilhas, aquela briga ali de Portugal e Espanha, né, período das grandes navegações. E nessa linha vertical, aqui, imaginária, sobre o Brasil, 2/3 à esquerda, a oeste, era de era da Espanha. E nós começamos a romper essa linha com os bandeirantes, né, que seriam, vamos assim dizer, os garimpeiros de hoje, e esse Brasil se transformou nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E também, quando você
sempre fiz uma comparação de Brasil com Israel. Israel tem o tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Israel, se comparar conosco, 2/3 do seu território, do seu pequeno território, é deserto. Eles podem fazer algum trabalho do agro, né? E 1/3 apenas. Lá a precipitação pluviométrica é menor do que o semiárido nosso. E não tem uma gota de petróleo. Tá? Eles não têm nada lá. E por que o seu povo tem uma vida melhor do que a nossa? Por que tem um PIB por pessoa maior do que nós? Então a gente começa a mostrar isso aí, o pessoal começa a entender, por que nós não somos um grande país? Porque lá o pessoal pratica a piscicultura no deserto. Como é que eles fazem lá a agricultura, por exemplo, uma técnica simples chamada orvalho de Deus? O que seria isso? Eu tinha já pré-acertado com o governo israelense, sempre tive uma boa liberdade com eles, uma operação Rondon nossa aqui. É pegar todo mês, pegar uns 30 garotos universitários e mandar para lá. E cada um vai ali aprender algo tocante à agricultura, piscicultura. A agricultura é algo fantástico, eles têm o botão do transgênico lá, por exemplo. Então, para a gente aprender tudo isso, como os nossos jovens agrônomos aprenderam nos anos 70 com então o ministro Alisson Paulinelli, que foram tomar conhecimento, né, como é a agricultura em outros países, onde passou-se a desenvolver o Centro-Oeste. O Centro-Oeste aqui era quase que um deserto, ninguém queria nada, e passamos a ter o celeiro do mundo exatamente aqui no Centro-Oeste. Você pega Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então isso tudo vai formando ali uma mentalidade nas pessoas, fala assim, não é possível eu viver nessa vida aqui, quando ali em alguns países da Europa o pessoal tem uma vida muito melhor do que a nossa. O que está errado? Está errado são as escolhas. E quando se fala em direita e esquerda, é por aí. Me apontem, né, quem está nos ouvindo, onde o socialismo, o comunismo deu certo. Que daí você me convence. Enquanto não apontar, eu tenho que mostrar exatamente o outro lado. Países onde, né, o pessoal de direita, os conservadores, os que amam a liberdade acima de tudo, conseguiram chegar. Agora, presidente, o presidente pode muito, né, mas não pode tudo, né? Demorou, eu pelo menos tô tentando ver uma equipe econômica, uma equipe de ministros como o senhor montou. A gente demorou muito tempo para ter uma equipe tão competente. O que aconteceu? Essa pandemia lá atrás ajudou a atrapalhar, porque de repente a coisa poderia ter sido outra se não tivesse pandemia. Olha, o senhor foi pesado nessa história, virou presidente da República, de cara recebeu uma pandemia de presente. Até falo aqui, o Paulo Guedes é o melhor de todos, na minha opinião, até hoje. Aquela história dos R$900 aí para todo mundo na pandemia. Aí aquela história das vacinas, que de repente muita gente condena o senhor até hoje, aquela história de genocida, né? O pessoal não sabe o que significa exatamente essa palavra. O que o senhor pode falar a respeito desse início do seu governo, que recebeu de presente uma pandemia, e essa equipe, eu considero uma das melhores de todos os tempos? Se perguntar para os nossos ouvintes aí, me dê o nome de 5 ministros do atual governo. São 39, né? 39, aliás, 39, né? É ministro que não acaba mais, né? Tem um aqui que está em medida provisória, né? Que é o tal do Paulo Pimenta, conhecido como Montanha. Tem um apelido no Odebrecht, mas deixa para lá. Então a questão não é apenas o Paulo Guedes. Você pega a Tereza Cristina na agricultura, o Tarcísio na infra, o Marcos Pontes na ciência e tecnologia, o Jorge Seife na Secretaria da Pesca, e o Geraldo Melo, que foi lá que é o responsável pelo INCRA. Então você pega o Rogério Marinho no desenvolvimento regional, e tantos outros, como o Lick Lorenzoni, o João Roma, a própria Damares. Então são pessoas realmente que deixaram uma marca. Agora, por que deixaram uma marca? Porque cada ministro que aceitava falava, o ministério é 100% seu. Nós tivemos alguns milhões de empregos criados, mesmo com a pandemia. Você pega 14 e 15, lá atrás. Sem pandemia, sem nada, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Bem, daí você vai para o lado da pandemia. A pandemia foi algo que o pessoal me criticou, né? Em 2020 não comprou vacina. Em 2020 não tinha vacina para vender. A primeira vacina que foi aplicada no mundo foi em dezembro no Reino Unido. A nossa começou em janeiro. E uma coisa que eu bati de frente, foi muito criticado, eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Nós compramos,
o país que mais vacinou proporcionalmente, um dos mais que vacinou proporcionalmente foi o nosso, e eu não obriguei, porque a vacina era algo que você não tinha uma comprovação científica. Eu pergunto, foi testado em animais essa vacina? Não. Hoje ela tem comprovação científica, sim ou não? E os estudos que nós temos vêm de fora. E se você discutir vacina aqui, você pode responder um processo, pode até ser preso, a tua rádio até pode ser fechada se entrar em detalhe tocante a isso aí. E nós devemos entender, quando você tem uma doença diferente, quem tem a liberdade de buscar o tratamento, né, por outros meios, ou atenuar a sua dor, é a classe médica, não são os políticos e nem o poder judiciário. E isso foi politizado no Brasil. E eu ouso dizer hoje em dia que eu não errei nada do que eu falei. E a bronca em cima de mim, não tomou a vacina. Eu não tomei. Porque eu achei que não devia tomar, até porque eu li a bula da Pfizer. A quantidade de efeitos colaterais é enorme ali. Eu não consegui transmitir isso aí, porque não era o Brasil. O mundo se fechou favorável à vacina. E talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo que expôs a bula da Pfizer e falou porque não estava tomando a vacina. Você pode ver, tem até aquele grande jogador de tênis, né, o Djokovic, campeão de Roland Garros, muitas vezes. O pessoal fez um meme, né? Eu e ele, o que tem em comum? Não é a fortuna, que eu não tenho dinheiro, tá? É que nós havíamos lido a bula da Pfizer. E hoje em dia você encontra muita gente que não tomou a vacina. Agora, não somos anti-vacina, não somos negacionistas, tanto é que as demais vacinas eu tomei todas, meus filhos também tomaram todas. Essa é uma vacina experimental ainda. E eu teria muito a falar sobre ela, mas não quero falar porque eu não quero enfrentar um processo judicial. Agora, você pode ver, apareceram alguns medicamentos usados para outras coisas que, a princípio, deu certo, né? Não vou afirmar aqui, mas você pode ver, falava tanto em afastamento social. Você tem que estar longe das pessoas. Por que no presídio não morreu quase ninguém? Porque o presidiário tomava um medicamento que era para chato, tá? E acabou não morrendo. Por que na África subsaariana quase não morreu ninguém também? E lá o IDH é lá embaixo. Eles deviam morrer muito mais, né? Porque são mais fracos do que nós, vamos assim dizer. Por que não morreram? Porque em grande parte da África subsaariana também tomavam um medicamento que era para a cegueira dos rios. Isso daí, nós fizemos esse trabalho aqui. Através do Ministério da Saúde, nós procuramos atender a todos. Até mesmo a questão do oxigênio de Manaus, que fomos criticados, tá? Nós devemos louvar e premiar oficiais de praça da Força Aérea que aceitaram levar cilindros de oxigênio aqui do Sudeste para Manaus em aviões da Força Aérea. Por que isso aí? O risco de explosão é enorme. Um oxigênio, né, com possível vazamento em grande altitude, que poderia haver uma explosão ali. Fizemos tudo que podíamos ter feito e atendemos os municípios também. Você não acha nenhum prefeito que tenha reclamado de nós sobre repasse de recursos, independente da coloração político-partidária desse prefeito. Eu desconheço um só prefeito, ao longo de meus 4 anos, que tem atrasado o pagamento do 13º salário. Eles passaram a ser tratados de uma política nossa, que nós votamos aqui com o nome de Menos Brasília, Mais Brasil, porque o cidadão, né, ele procura resolver seus problemas no município. Então fizemos isso aí. Hoje, uma parte considerável dos prefeitos do Nordeste se arrepende de ter feito campanha para outra pessoa. Tá. Ou seja, nós demos o exemplo na questão, até a vitamina D, eu liguei para o Paulo Guedes, 0 imposto federal da vitamina D, porque governadores, alguns prefeitos também estão proibindo as pessoas de ir à praia. Onde é que você consegue a vitamina D? Na praia, tomando sol. É um absurdo você não deixar a pessoa tomar banho de praia, né? E nós fizemos tudo o que podia ser feito para dar liberdade aos médicos e dar liberdade ao cidadão também para decidir se tomaria ou não essa vacina.
Bom, presidente, a gente está com um pequeno delay agora nessa nova reconexão, tá? Só para a gente entender o que vai acontecer. Olha, o Clóvis tem mais uma pergunta e eu tenho mais uma também. São 7h26 agora. Clóvis. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor com respeito à saidinha de presos, sendo que algumas entidades são favoráveis à saidinha, como a OAB, instituições religiosas, juristas, advogados e algumas ONGs. E o senhor é favorável à saidinha de presos? Olha, se eu fosse parlamentar, eu votaria para que a saidinha não ocorresse. Quando você não tem um critério definido, começa a cada vez ampliar mais, e pessoas que, dado o crime que cometeram, não poderiam sair. E muitas das pessoas, quando saem, não voltam, o que é pior, cometem novos crimes. Então isso aí cansou a sociedade e resolveu o parlamento tomar uma decisão nesse sentido. E já houve uma liminar por parte do ministro do Supremo, que a saidinha, né, o fim da saidinha vale para os futuros presos, não para os atuais. Há uma incompreensão por parte da sociedade. O que eu acho que passou na cabeça desse ministro, né? Obviamente, levando-se em conta o conhecimento que ele tem. A lei não pode retroagir para prejudicar quem quer que seja, ela pode retroagir para beneficiar. Então, no meu entender, né, apesar de eu não concordar como cidadão, mas você botando a cabeça no lugar, levando-se em conta a nossa legislação, ele agiu corretamente. Então, parabéns, no meu entender, ao parlamento que derrubou o veto, né? E então, a partir de agora, está valendo, que os novos presos não terão direito a esse benefício lá na frente, já conhecido como saidinha. Agora só os novos. É só os novos, é uma decisão liminar ainda de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o que ele levou em conta para agir dessa maneira foi que a lei não pode retroagir para prejudicar o direito que ele tinha lá atrás. Tá. Agora, presidente, me fala uma coisa, quais as chances de reverter a sua inegibilidade? Olha só, primeiro tem que saber por que me tornei inelegível, né? Por dois crimes, vamos assim dizer. Um dos crimes porque eu me reuni com embaixadores. Me reuni 5 embaixadores, 2 meses depois que o ministro Fachin, presidente do TSE, também havia se reunido com embaixadores. Então a política externa é privativa do presidente da República. E, obviamente, eu fiz essa reunião com o embaixador para contestar o que o ministro Fachin tinha falado para os embaixadores lá atrás. Então, esse foi meu crime, né? Reunir-se com embaixadores. Até costumo dizer, eu não fui no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, me reuni com líderes, né, comunitários, que, na verdade, só são eleitos com a bênção dos respectivos traficantes da região. Daí a outra inelegibilidade, porque por ocasião do 7 de setembro, houve 7 de setembro em Brasília, acabou, eu deixei minha faixa lá, entreguei minha faixa para um servidor, e caminhei 100 metros, subi num carro de som, que era o carro de som do Silas Malafaia, e me dirigi, no meu entender, para 1 milhão de pessoas. Uma imagem fantástica, que inclusive o TSE falou que eu não podia mostrar essa imagem por ocasião do período eleitoral. Então essa foi a outra inelegibilidade. Não tem cabimento você tirar o direito político de uma pessoa por essas ações que nós fizemos aqui em Brasília. Então foi um julgamento político que eu acho, né, que pode ser revertido, até porque há um clamor popular cada vez maior de nos dar liberdade para concorrer às eleições. E temos um fato marcante, né? O mundo está indo para a direita, no meu entender, o Trump chega em novembro à presidência dos Estados Unidos e tudo começa a mudar, no meu entender. Bom, agora são 7h30. Para a gente encerrar, eu sei que o senhor tem um compromisso muito extenso. O pessoal da região, todo mundo ouvindo, lá da cidade de Sumaré, o Henrique do Paraíso, o vice-prefeito, o pré-candidato também, o Zezé Gomes, da cidade de Hortolândia, juntamente com o Cafu, prefeito de Americana, Chico Sardelli, também na escuta, candidato a prefeito de Nova Odessa, o Bill, e, enfim, o pessoal também aí de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, todos que fazem parte dessa direita aqui da nossa região, na audiência aqui, agradeço muito a participação deles. Agora essa história do Adélio, gostaria que o senhor falasse a respeito disso para a gente terminar aqui a nossa, porque é uma coisa que não dá para entender.
Olha, a Polícia Federal, sempre eu fui acusado de interferir junto à Polícia Federal. Eu até não tive o direito, pelo Supremo Tribunal Federal, de nomear como diretor-geral um delegado de nome Ramagem, que agora é pré-candidato lá a prefeito pelo Rio de Janeiro. Bem, todos nós conhecemos Adélio, e no dia meia dúzia de setembro de 2018, quando ele deu aquela facada em mim, né? Segundo os médicos lá de Santa Casa, foi um milagre a minha sobrevivência, porque a facada feriu, né? Cortou um lado de uma veia muito importante, conhecida como mesentéria. Eu tomei o total 3,5 litros de sangue, foram 5 cirurgias, tenho alguns reflexos ainda dessa questão, mas me considero bem de saúde. O Adélio foi detido no mesmo dia, tá? Agora você começa a investigar os casos. No dia seguinte, 3 advogados chegaram em Juiz de Fora. Um chegou com um avião particular. E um deles falou que estava lá por questão humanitária, porque poderiam fazer alguma maldade com o Adélio. Eu não conhecia advogado samaritano, estou conhecendo agora. Bem, você começa a analisar a vida pregressa do Adélio. Em meados de 2018, ele esteve numa cidade conhecida como São José, em Santa Catarina, onde estava previsto o meu filho Carlos praticar tiro ao alvo. O meu filho acabou faltando, tá? E está registrada a presença do Adélio. A gente começa a perguntar, já que o Adélio era desempregado, segundo a Polícia Federal, quem pagou a passagem para ele para lá? E o que é mais grave, quem deu essa informação que meu filho estaria lá? O que eu entendo? Que ele poderia, já que estaria com dificuldade de me encontrar, né, e até fazer uma ação contra mim, seria mais fácil fazer em cima do meu filho. E matando um filho teu, acredito, né, que você estaria atingindo o seu objetivo. Ia te fazer aí repensar, prosseguir ou não com essa candidatura. Com esse mesmo filho meu, no dia 6 de setembro, tem imagem, o meu filho estava perto de uma pajeiro da Polícia Federal, que nós tínhamos direito à segurança da Polícia Federal naquele momento, e ele foi em direção dos meus filhos, devagar, e sem querer meu filho entrou na pajeiro. Tá? Um outro fato marcante. O mais marcante de todos, que é lamentável essa declaração do diretor-geral da Polícia Federal, foi que praticamente no mesmo horário da facada em Brasília, alguém tentou entrar na Câmara dos Deputados, né, usando o nome Adélio Bispo. Ou seja, se o Adélio desse a facada e não fosse detido, ele tinha o álibi perfeito para falar, olha, eu estava em Brasília, tanto é que eu entrei na Câmara dos Deputados. A Polícia Federal não investigou isso aí. Se fosse o contrário, de uma questão de joias e de vacina que fazem comigo, né, a Polícia Federal teria levantado, porque tudo é filmado na Câmara, quem foi essa pessoa que tentou entrar lá. Ou seja, não houve interesse por parte da Polícia Federal, eu não quero acusar toda a PF, né, por parte desse setor da Polícia Federal, para não apurar o caso. E mais ainda, o delegado da PF conduziu esse inquérito, tá, que chegou à conclusão que foi o lobo solitário, tá, foi premiado pelo atual presidente Lula com a diretoria de inteligência da Polícia Federal. E essa diretoria de inteligência é totalmente voltada para me perseguir. Até a questão de baleia, qualquer coisa que ele descobre, né, que ouviu falar, vão atrás, quebra o sigilo de todo mundo, prende pessoas, só falta espancar, mas torturam com prisão. E o objetivo deles foi esconder o mandante dessa tentativa de homicídio, que, no meu entender, chegaria, né? Eu não quero pré-julgar ninguém aqui, mas chegaria em pessoas importantes da política brasileira. É igual a questão da Marielle Franco. Tá? Caiu no meu colo por 6 anos como mandante da Marielle Franco. Isso pelo fato de, no meu condomínio, tem 150 casas, o executor, né? Confesso, morar no meu condomínio. Até pega um porteiro, e o porteiro ali, sabe que essas pessoas muitas vezes aí ficam preocupadas, né, com o aparato policial que vai para cima dele, por ser uma pessoa humilde, e acaba assinando depoimentos sem ler. E o porteiro lá disse, nessa questão da Marielle Franco, né, eu telefonei para lá, o deputado atendeu, que foi em 2018. Só que foi numa quarta-feira, entre o registro da chamada que ele fez
por volta de 17 horas, né? Às 18 horas tinha minhas digitais no painel de presença em Brasília. Então essas armações, essas perseguições existem contra mim, por quê? A gente deu um golpe no sistema. Eu mostrei para o Brasil o que é essa pátria, os nossos valores, as nossas riquezas. Mostrei que tem como dar certo o nosso Brasil. E não interessa isso porque a gente chama de grande sistema, o establishment. Eu desnudei isso aí. Quando você pega, por exemplo, já que você está em São Paulo, o Porto de Santos dava prejuízo anual de 500 milhões de reais. Conosco passou a dar lucro de 500 e poucos milhões de reais. A pergunta, para onde ia esse 1 bilhão de reais? Isso é só um estatal. Você pega uma outra estatal, né, que é binacional, Itaipu. A Itaipu era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia, mais nada além disso. Quando nós assumimos, tapamos os ralos. Com isso aí, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Uma segunda ponte com um voo de 500 metros. Muita participação do Tarcísio também, atual governador, nessa questão. Fizemos o alongamento da pista de Foz do Iguaçu em 600 metros. O Tarcísio também. Atendemos mais de 50 municípios na região do Lago de Itaipu. Tá? Faltou o último passo para nós começarmos a praticar a piscicultura no Lago Itaipu. Segundo o Jorge Seif, que teve no Parlamento Paraguaio, porque não era uma adesão apenas nossa, né? Tem que ser com o Parlamento Paraguaio. Os estudos finais, faltou o último passo. Poderíamos começar a gerar, né, criar tilápia no Lago Itaipu, um volume equivalente a 40% de todo o pescado brasileiro. Então, as nossas estatais, lá atrás, que davam prejuízos, né, bilionários, terminamos o ano 2022 com lucro acima de 100 bilhões de reais. E você começa a ver, tem muita gente que não queria isso, que obviamente deixou de ganhar dinheiro através da corrupção, através do tráfico de influência. Você pega a CEAGESP em São Paulo, que dava prejuízo. O que era comum na CEAGESP em São Paulo? As ações de trabalho, as ações lá, a diretoria perdia. Tá? Tinha gente lá que cobrava, né, dos 4 mil empurradores de carrinho, uma propina de R$160 por mês. Das senhoras que vendiam um cafezinho, uma propina de R$60 por mês. Os boxes eram alugados com preço lá embaixo, mas a diferença para cima era cobrado em nota de R$100. Lá o tráfico imperava. Lá, por exemplo, a prostituição imperava. E lá dentro do CEAGESP, 50 mil pessoas movimentam lá. E botei lá um coronel da Polícia Militar, de nome Belo Araújo, que havia sido recém-comandante da rota, e fez um trabalho fantástico lá. Tá? Então, se eu for falar tudo para vocês, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, outras estatais, você cai para trás. Então, cada vez que tocava fogo num ninho de rato, o mundo caía na minha cabeça. Junto à imprensa local, que tinha influência muitas vezes, junto à imprensa nacional, que eu cortei a verba da imprensa quase toda, não é por maldade, é que eu fui o único presidente que teve teto de gastos. O Temer teve no final, porque essa emenda constitucional foi dele, e eu votei favorável enquanto deputado, e depois, quando em 2022 aconteceu esse cara ganhar eleições, mesmo em 22, ele conseguiu lá, junto ao parlamento, botar um ponto final no teto de gastos. E como tinha teto, eu tinha que priorizar onde vou gastar. O Tarcísio tinha apenas 7 bilhões de reais para investir na infraestrutura do Brasil. Também aí incluídos os aeroportos e portos. É muito pouco, perto do tamanho do nosso Brasil. Então, toda vez que você mexia nisso, você tinha um problema enorme pela frente. Então, contra mim, além daquilo que eu falei que o TSE fez, né, proibindo de tudo, liberando tudo para o outro lado, tivemos isso, gente que ganhava dinheiro basicamente em cima de corrupção, e também o mundo lá fora. Ou você acha que o Macron gostou do meu discurso na ONU? O Macron gostou das minhas ações na Amazônia, tá? Porque eles estão de olho na Amazônia. O futuro do mundo está aqui no Brasil. O Macron teve há 2 meses aqui no Brasil, depois que um país africano houve um golpe de Estado lá, e o novo ditador falou: olha, não vendo mais urânio para a França. E o Macron veio buscar onde urânio? Aqui no Brasil. Eu não vi os contratos ainda, mas talvez esteja ali Santa Quitéria, no Ceará, que nós resolvemos, né, essa questão, que não tínhamos a liberdade de explorar
urânio lá, por exemplo, ou outros minerais no Brasil considerados aí estratégicos. Nós conseguimos liberar isso daí. E talvez esse novo acordo assinado do Lula com o Macron seja, o Macron vir buscar urânio aqui em Santa Quitéria. Essas questões você pode até fazer um acordo lá fora, mas eu duvido que esse acordo tenha sido feito de forma favorável ao nosso Brasil. Então o que eu tenho a dizer a vocês? Esse é o nosso país, esse é o Brasil, isso fica no subconsciente ou no consciente do cidadão que me viu lutando contra um sistema. E termino aqui, né? Eu posso ficar mais uma hora com vocês, sem problema nenhum. Termino aqui dizendo o seguinte, né? Para mim, particularmente, para minha esposa até, que falou agora no último evento dela que o casamento é atípico comigo, né? E ela explicou por quê, mas a imprensa começa a fazer devaneios no tocante a isso aí. Para mim, teria muito mais fácil estar do outro lado, tranquilo, sem problemas, mas resolvi ficar do lado do povo, que é o lado mais difícil que você tem para ficar. Tá? A falar em Deus, Pátria, Família e Liberdade, em falar do decálogo que nós criamos aqui no partido, mas serve para qualquer um, todo mundo quase segue isso aí. Então, isso tudo me levou à situação que eu me encontro no momento, né? Inelegível por quê? Alguma corrupção? Não. Alguma coisa aprovada até hoje? Não. E discuto qualquer assunto com vocês, sem problema nenhum. Até desafio uma grande rede de televisão, né? Que sempre critica e fala, olha, me dê 2 horas ou 3 ao vivo, que eu converso com vocês, vocês vão ter a maior audiência da história do Brasil, vai ultrapassar 70%, mas eles querem te criticar, bater, notinha de jornal, sempre te criticando, porque eu também atingi os objetivos dessa grande empresa, né? Até essa grande empresa, 1 hora de programa dela, você tem um filho, garoto, assistir, de acordo com o programa, você pode deseducá-lo, o moleque, pro resto da vida. Então, esses interesses, de fora em especial e de dentro, que existe. E nós não podemos, né, sair do lugar que nos encontramos. Somos pobres, pisando em cima da terra mais rica do mundo. Isso daí eu estou aqui lutando por isso, conversando. Vou estar agora com o Tarcísio aí no dia 14, né, sexta-feira, às 16 horas, aí do lado, Santa Bárbara do Oeste, a inauguração do hospital veterinário, e depois às 18h30 em Americana, inauguração do núcleo de especialidades médicas, e por volta das 21 horas fui convidado ali pelo organizador do rodeio, né, a ir lá participar. Eu gostaria que me desse a oportunidade de dar umas 2 voltas a cavalo no picadeiro, eu ficaria bastante feliz. Um abraço, Americana, até sexta-feira, se Deus quiser.